Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o local onde falamos do MasterChef Brasil aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram nós somos o @Extra Podcast e no Twitter o @Extra Podcast BR. Nossos comentários sobre o reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com 5 estrelas? Corre que dá tempo. Eu sou o It, aqui ao meu lado tem a Gabi, a Isa e o nosso convidado da semana, o Adílio Gomes, que é participante da atual temporada do MasterChef Brasil. Oi, Adílio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente. Que alegria poder estar aqui com vocês, bater esse papo e vamos falar de MasterChef, né? Porque o 11º episódio foi exibido nesta terça-feira, 26 de julho, e o top 8 virou top 7, ou seja, tá ficando bem pertinho da final. Quer dizer, e aí, Adílio, como foi participar dessa temporada do MasterChef? Gente, olha, primeiro que assim, nunca na minha vida imaginei que um dia eu estaria dentro da cozinha do programa, né? Sempre fui fã, sempre gostei, mas essa experiência de estar lá, de poder me encontrar e ao mesmo tempo me reinventar como cozinheiro, foi um privilégio, assim, foi realmente uma experiência assim transformacional na minha vida. E o bom que dava pra gente ver nos seus confessionários e na sua trajetória em si que você estava muito realmente gostando de estar no MasterChef. Tanto que quando você foi eliminado, a gente até falou no podcast que a gente esperava que você durasse mais, né? Porque você realmente estava gostando de viver aquela experiência. Foi a primeira vez que você tentou o MasterChef ou você tentou em outras temporadas? Não, não, gente, foi a primeira vez. Quando a minha esposa me disse em janeiro, assim, ela falou, amor, esse ano vai ter MasterChef de novo e tal, que legal. Aí eu falei pra ela, ah, muito bem, a gente vai assistir junto, né? E ela disse, não, eu quero que você se inscreva e tal. E nunca passou pela minha cabeça que ia dar certo, né? Então foi a primeira vez assim que eu tentei, que eu me inscrevi, que eu mandei vídeo e passei por todas aquelas etapas, né, de seleção. Ah, que legal. Então, tá vendo? Devemos agradecer a esposa do Adílio por ele ter participado da temporada, né? Tá vendo? Foi um incentivo de fora que veio. Mas você tinha, assim, inspiração em algum participante que você torceu de eu queria fazer, assim, ter uma trajetória igual a desse participante? Tipo, eu gostava muito da culinária desse participante. Olha, ano passado eu gostava muito do Pedro, gostava também do jeito que o Heitor cozinhava, também gostava muito do jeito que o Edu cozinhava. Mas eu sempre me inspirei, eu acho que em pessoas que nunca estiveram na televisão, que foram nas minhas tias, na minha avó, na minha família. Então a minha inspiração sempre foi nelas, assim, né? Sempre admirei essas pessoas, até somos amigos de Instagram, mas a minha inspiração sempre foi gente que estava pertinho de mim, assim. Gente de perto, gente de casa. Que é melhor, né? Os jurados até falam disso, né? Os jurados até falam disso, que a inspiração de casa vem de casa primeiro, né? Depois você pode ver uma pessoa, um chefe renomado, mas em casa, aquela comidinha caseira realmente desperta muitas emoções em qualquer pessoa. E se tratando de provas do programa, você tem alguma favorita? E tem alguma que você gostaria de ter feito lá no programa também? Gente, quando eu vi aquele mundo velho de cacto, eu falei, meu Deus, era a minha prova. Eu queria muito ter feito a prova do cacto. Muito, muito. Foi um episódio depois que eu saí. Queria muito ter feito aquela prova, porque eu acredito que eu ia conseguir trazer muito das raízes também da minha família. Metade da minha família vem do Nordeste. Então, ia ser uma homenagem também, né, para eles. Eu queria muito ter feito essa prova. Muito, muito, muito mesmo. Ah, tá vendo? Ah, gente, o Nordeste é maravilhoso, né? Como eu, nordestino aqui desse podcast, eu sei que o Nordeste é maravilhoso e realmente a prova de cacto foi bem interessante porque era uma novidade no programa, né? Todo mundo que fez pela primeira vez aquilo acontecendo lá. Pega todo mundo de surpresa, uma prova daquele tipo. Mas aí, infelizmente, você foi eliminado e você voltou na fatídica repescagem que teve aquele muro, né? Como é que foi essa experiência de voltar pro MasterChef e tentar continuar no programa com uma prova tão difícil que é uma prova do muro? Gente, essa edição tá. Vocês viram como é que estão as provas, né? Então, assim, Pesado. É. cara, quando eu vi aquele mundo, me deu um desespero tão grande. Mas tão grande. E eu falei assim, cara, eu preciso tentar entregar o melhor. Quando
quando eu descobri que eu tinha que fazer um prato espelho, mentir com alguém que tem uma cozinha extremamente diferente da minha, que não tem nada a ver comigo, foi um pouco desesperador. Então, eu tentei fazer o meu melhor e tentei trazer ela para perto, assim, minimamente das, das ideias que eu estava tendo. Mas assim, gente, essa temporada, ela tá muito desafiadora. Então, vocês estão vendo que o nível tá muito alto. Desde a primeira prova, o nível foi muito alto. Você voltaria no MasterChef se tivesse tipo MasterChef a Revanche 2? Nossa, gente, mas eu voltaria com muita vontade. Muito, muito mesmo, assim. Por mais desafiador que é o programa, né? Eu não sou a primeira pessoa que fala isso, mas realmente é muito desafiador. Eu consegui, eu acho, abstrair assim e absorver o melhor que essa experiência podia me dar. Eram muitas pessoas tentando a vaga que eu obtive. Então, quando eu entrei, eu quis fazer desse lugar o melhor possível para aquele momento, assim. E faria tudo exatamente do mesmo jeito que eu fiz, porque eu me entreguei com muita verdade. Então, se houvesse uma revanche, com certeza eu voltaria, me entregaria ainda mais, mas acho que voltaria com um pouquinho mais de olhar para o jogo, né? Tem muita gente que se complica, né, com essa parte do jogo em si. É, todo mundo sabe, claro, para você conseguir chegar ali dentro do programa, todo mundo tem uma expertise muito grande dentro da cozinha, sabe cozinhar muito bem, mas muita gente acaba saindo, muita gente boa acaba saindo por conta de não saber lidar com essa parte do jogo, né? Gente, foi a primeira vez que eu me inscrevi, né? Então, tem gente que se inscreve há anos, assim, que sabe tudo de MasterChef, né? Assim, e eu não sabia nada. Então, assim, foi tudo, eu fui descobrindo tudo, né? Então, acho que também por isso que eu me entreguei muito, assim, porque eu tava totalmente sem reserva pra nada. Pra nada, 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 nada. E, e consegui, como eu disse, tirar o melhor que esse jogo, por ser intenso, poderia me dar. Mas não é todo mundo que consegue realmente lidar com com esse ambiente do jogo, porque querendo ou não, tem o jogo, mas tem gente real jogando aquilo, né? Então, entender assim, esse ambiente e não ter uma dicotomia nas relações é muito desafiador. Principalmente que é assim, a parte culinária, como a Isa falou, vocês dominam a parte culinária. Foram classificados para chegar no top 16 do MasterChef porque cozinham bem. Sendo que tem a parte de você conviver com outras 15 pessoas que você nunca viu na vida, que são culinárias completamente diferentes, né? Experiências diferentes, e você tem que fazer uma prova em equipe com eles depois, você tem que ser capitão, ou você tem que ser liderado por alguém que você nunca viu na vida. É realmente difícil e isso atrelado a você estar cozinhando ao mesmo tempo. Então eu imagino que a dificuldade deva ser grande e é bom que já é um gancho, porque né, agora a gente vai seguir para o episódio que foi uma prova em equipe, que foi feijoada, gente. Uma comida completamente que todo brasileiro conhece. Praticamente todo brasileiro já comeu feijoada. Acho que quem não comeu feijoada no Brasil ainda, ou vai comer ou tá perdendo, gente, de provar um prato maravilhoso, porque é uma delícia. E tivemos uma divisão de times que foi assim. O Fernando foi capitão e teve na equipe azul com a Fernanda, Melina e Renato. Na equipe amarela teve a Laís de capitã, que teve o Rafael, o Jason e a Edileide. E esses capitães tinham sido trocados, porque esses não eram os times originais dele no começo. E pra mim, eu adoro essa twist do MasterChef. Como telespectador, eu adoro quando eles desafiam as pessoas a isso, porque né, são twists que eu acho que estão ok. A gente reclama muito de twist do MasterChef. A gente passou uma temporada inteira ano passado reclamando da twist do mezanino. Mas tem twist que a gente sabe que é entendo. Tipo, ok, você vai ser capitão de um time que você não escolheu porque às vezes você vai trabalhar num ambiente assim também. Você não escolhe seu time, tá? Apenas vai trabalhar naquele lugar. Exato, Então, pra a mim gente foi. não escolhe os colegas de trabalho muitas vezes, né? A Então, gente não escolhe. eu acho que é uma twist que ela replica muito bem, né? Uma situação da vida, assim. Então, eu também gosto muito dessa, e sempre tem. Então, eu acho que uma coisa legal também é que se eu fosse capitão, eu acho, ali tivesse oportunidade de escolher, eu talvez, pelo menos uma pessoa de backup eu sempre deixaria, sabe? Porque
sempre tem essa twist. Então, assim, em algum momento pode ser que aconteça, sabe? Então seria bom ter pelo menos uma pessoa de confiança no outro time para caso acontecesse isso, sabe? Que de certa forma foi o que aconteceu com a Laís, que ela escolheu a Melina pro time, teve a Melina e não tinha o Rafael, que acabou com a troca, ela indo com o Rafael ainda, né? Então ela acabou com uma pessoa que ela conhece, né? Tinha uma pessoa assim que ela tinha uma afinidade, independente do time, ela tava com uma pessoa lá. Eu só achei engraçado porque ela falou brincando, né, que o Rafael não queria o Rafael porque ele sempre perde prova e acabou caindo com ele, das ironias do destino. Né, você cai Laís e Rafael, que eu acho bem engraçado que os dois fazem provas sempre juntos, eles perdem. E separados, eles brilham bastante, né? Eles acabam formando o top 2 da prova da eliminação. Não só essa semana, como na outra, né? Quando ela ganhou, e ele foi o segundo melhor prato. E essa semana que ele foi o melhor prato, ela foi o segundo melhor prato. Então é uma coisa bem interessante de ver como eles funcionam juntos num grupo e separados depois. Adílio, o que você achou dessa prova em equipe? Porque, além disso, era 100 pratos, era a prova externa, era uma coisa acontecendo. Você teria lidado de forma diferente que algum líder fez, ou teria feito que nem eles que optaram pela parte de ser serviu simples, mas bem feito? Olha, aquela prova de ontem, gente, primeiro que ela foi linda, né? Assim, a oportunidade de estar no sambódromo e de poder enaltecer mesmo a feijoada, que é um prato tão nosso. Mas assim, desde a prova da festa junina, a gente já não queria estar no mesmo grupo, né? Eu, a Mel, o Bruno, a Laís e o Rafa. Então, a gente já se. Assim, a prova em equipe, a gente. Que foi a primeira, né? A da festa junina. Na hora, assim, a gente não queria ficar junto, todo mundo na mesma equipe, exatamente por causa disso, por causa da prova de eliminação. Então, só que ao mesmo tempo, eram as pessoas, né, quando eu estava lá, que eu realmente queria cozinhar com elas, por causa da cozinha, porque cozinha bem, porque sabe o que está fazendo. Então, é muito difícil, às vezes, você balancear isso, assim, porque você realmente quer muito cozinhar com aquele cara, porque talvez você pode ir com aquele grupo mezanino, mas se você perder, tá você e seus amigos ali na prova de eliminação. Eu lembro que na prova que eu saí, que eu tava com o Rafa, gente, foi tão desesperador eu olhar pra ele olhar pra mim e ver que a gente tava entregando os piores pratos. É muito desesperador você ver que seu amigo pode estar saindo, né? Assim, mas eu achei, no primeiro momento, a escolha da Laís muito boa. Ela soube mesclar, realmente. E eu achei a liderança da Laís melhor que a do Fernando. Por mais que a equipe azul tenha massacrado gente a amarela, porque se não me engano foi 95-5, né? A equipe azul mostrou que o Isso. melhor tempero é o ódio, gente, porque o ódio move montanhas, o ódio move feijoadas, né? Pelo visto. Porque Inclusive, foi o que aconteceu, pelo porque que eu me assim, né? lembro, eu acho que foi a maior vitória da história do MasterChef, sim. Eu não me Foi lembro a maior. de alguma vez ter dado tanta diferença no número de votos, assim. Foi realmente um massacre, né? Não, e o curioso foi que assim, que foi uma prova que, assim, de forma geral, os jurados elogiaram as duas feijoadas, né? Então, eu esperava que fosse um pouco equilibrado. Porém, não sei se vocês perceberam, quando a Ana Paula Padrão estava falando com os convidados, né, lá indo de mesa em mesa, eles estavam destacando muito que um estava muito diferente do outro. Né? Assim, aí está muito bom, esse não está tanto. Eu até tuitei na hora, falei, gente, eles estão com gostos bem distintos, né, diferentes, assim, uns gostaram muito do azul, outros gostaram muito do amarelo, ou alguém tá indo muito bem, a diferença vai ser gritante, mas eu não tava esperando 95-5, né, eu tava esperando, sei lá, um 60-40, sabe, uma coisa mais 55-45, uma coisa mais Masterchef, que é aquele resultado apertado, mas não, 95-5 eu não tava preparado pra isso, me pegou de surpresa total. Isa, e você, o que achou dessa prova em si? Porque foi uma prova que, como eu falei antes, teve uns atritos, teve uma treta, mas mais uma vez mostrou que nem sempre você se dar mal quer dizer que a prova em si você vai ser mal nela também. Sim, com certeza. Eu gostei da prova, eu achei bem bonita, bem representativa mesmo, né? Como o Adílio falou. Achei bem legal, assim, eles trazerem as pessoas para comer e tudo, e principalmente as duas baianas, né, para cozinhar. Achei muito, muito, muito legal isso. Foi bem diferente de ver, assim. E com certeza ia sair coisa boa dali, né? Com as duas cozinhando junto. É,
Eu achei tão esquisita a briga dos dois, assim, do Renato e do Fernando, mas, novamente, né, eles conseguiram ganhar, saíram com uma vantagem gigantesca em cima da outra equipe, e é isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O time que pode estar mais brigando, mais problemático lá, saiu vencedor. Na minha visão de telespectador, eu acho que esse episódio foi super bem editado, porque a gente não conseguia ter noção de quem ia ganhar a prova até chegar ali na votação. E curioso que a votação começou apertada, né? Botaram os votos, assim, começando mais equilibrado, mas depois, quando começou a cair a mascarazinha na caixinha da Azul, gente, não tinha nem como despistar mais. Foi um massacre atrás de massacre. Eu digo, gente do céu, como devia estar muito boa aquela feijoada. Eles capricharam mesmo, porque foi uma diferença muito grande. E a Isa falou das baianas, então mandar um beijo, que era a Dalva e a Sandra, né, que estavam lá com eles também, maravilhosas. Achei bem legal, eu gosto quando o Masterchef faz isso, porque botou convidadas que sabiam o que estavam fazendo, né, não era qualquer pessoa que estava ali, elas sabiam fazer feijoada, então é uma honra para os participantes terem cozinhado com as duas também. Gabi, você achou que essa prova, como a Isa falou, não ficou claro o resultado, ou você estava achando que o resultado ia ser tão claro assim? Não, eu também. Eu achei que a edição mandou super bem, porque pra mim não tava claro também quem é que ia vencer. E eu fiquei muito surpresa com a diferença, assim. Acho que um pouco por a gente nunca ter visto uma diferença nesse nível, e muito também pelo bom trabalho da edição, que, que não deixou a gente perceber que seria dessa forma, sabe? E acho que um pouco também porque, além, obviamente, da edição ter sido boa, de fato as duas comidas estavam boas, sabe? Então, não foi aquela coisa que, tipo, deu toda essa diferença porque um tava intragável e o outro tava, tipo, muito bom, sabe? De fato, é porque eu acho que o sabor, no fim das contas, ali o tempero da equipe vencedora tava melhor, sabe? Mas a outra comida acho que tava gostosa também, assim. Então eu também tive essa sensação de que a gente não saberia quem é que ia vencer até que efetivamente eles começaram lá a dar os votos, né? E quando começaram a dar, como eu falei, a gente ficou surpreso, né? É, Que na foi na hora. verdade, assim, não necessariamente quando começaram a dar os votos, mas quando eles começaram, que nem tu disse ali, a pegar os votos na mesa, né? A galera falando ali na mesa. Só que não dava pra saber qual equipe que ia ser, né? Parecia, tipo, que a galera já tava falando que um tava muito melhor que o outro, mas a gente não sabia quem, né? Então, foi mais nesse sentido. Então, a equipe venceu, a equipe azul venceu, né? A gente mandou a equipe amarela para eliminação e felizmente não teve nenhuma twist de mandar alguém que venceu prova para a prova de eliminação. Ainda bem, obrigado, deuses do Masterchef, por ter seguido isso normalmente e mandaram, né, todos fazer a prova. E tivemos o Bunny Show. Não sei nem se falei o nome certo, que é o pão, gente. É uma prova de fazer um pãozinho ali básico. E o Rafael foi o vencedor, mas eu quero perguntar logo, Adílio, o que você achou dessa prova? Achou interessante eles fazendo isso? Porque tem que fazer tudo do zero, né? Não tava lá. Teve que fazer tudo do zero. Eu gosto dessas provas assim, porque elas, por mais que tenha o esqueleto da receita, também permite com que cada um mostre as técnicas, se realmente conhece, mostra as afinidades que tem com aquela determinada culinária e mostra realmente também quem quem sabe cozinhar, né? Então eu gosto desse tipo de prova porque ele revela muito sobre o potencial de cada cozinheiro. Mas, gente, vim depois de uma prova de equipe que foi gigantesca, né? Ir direto para eliminação, tem que ir com a cabeça muito boa, porque senão você vai muito cansado. Então, o Rafa, ele é uma pessoa que ele consegue mudar muito a chave muito rápido das coisas. E eu admiro isso muito nele. Então, assim, beleza, perdi a prova, vou mudar a chave, agora eu vou fazer o melhor dessa daqui. Então, o Rafa, ele é muito bom nisso. Que é o contrário da Laís, praticamente, né? Que a Laís é mais pessimista, né? Na hora de fazer a prova, ela fica dizendo, eu não dei o meu melhor, eu não sei uma coisa, e acaba indo bem, né? Ela é assim mesmo, assim, no programa, assim, Gente. mesmo dos bastidores, bem pessimista. E a Laís cozinha tanto, ela cozinha muito bem. Mas eu tô vendo pela trajetória dela, assim, né? Assistindo, né?
É uma coisa estar nos bastidores, outra coisa é assistir a TV. Que ela tá muito mais segura do que do primeiro episódio, assim. A Laís, Laís é um furacão, gente. Sério, aquela menina, ela é gigante. A Laís estuda muito, assim, estuda muito. Ela é uma excelente cozinheira. Então, eu vejo que ela tá ficando mais segura, assim, na competição. Do primeiro episódio pra cá, ela já tá totalmente diferente. Até você vê pelo visual dela, né? Assim, ela tá desabrochando. É, até pelos confessionários, né? Que ela era bem timidazinha. A gente quase não via a Laís aparecendo nos confessionários. Agora ela aparece bastante. Daqui a pouco ela tá alcançando o Rafael. Eu não sei nem como tá a contagem hoje em dia, porque o Léo que faz a contagem, o Léo Botelho, não fez a contagem ainda. Mas, nossa, ela tá tendo uma crescente bem grande. E você, Gabi, o que achou dessa prova? Só e da vitória do Rafael, no caso. Daqui a pouco a gente chega na parte triste, que é a eliminação. Eu gostei bastante da prova. Eu gosto quando a gente traz alguma culinária que não tem tanta visibilidade, né? Então eu curto muito quando o programa faz isso, né? Que sai um pouco da caixa, de um eurocentrismo, assim, então, de fazer aquelas coisas clássicas, né? De gastronomia europeia. Então, eu gosto bastante, né? Quando traz esses pratos, assim, e eu concordo muito com o Adílio no sentido de que, ao mesmo tempo que é um prato que te dá espaço para ser criativo, para colocar o teu sabor, para colocar ali a tua gastronomia, é um prato que tu precisa mostrar que tu conhece as técnicas, né? Então, precisaria ali, pelo menos, né, saber uma técnica de fazer um pão, de fermentar, de assar, de sovar aquela massa. Então, eu acho que traz esses dois aspectos legais, assim, não é simplesmente um prato de reprodução, onde você precisa só saber a parte técnica, né? Mas é também ali onde tem um espaço para inventar. Então, nesse sentido, eu achei a prova muito legal, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada com o nível, assim, das coisas que foram entregues, sabe? Eu queria ter visto uns pães mais bonitos, assim, uns pratos, eu ia dizer mais gostosos, né? Mas a gente não come, enfim, mas pelo que os jurados ali comentaram, assim. Então, eu confesso que eu esperava um pouco mais nos pratos, assim, sabe? Até por ser uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas no geral eu achei, assim, a prova muito legal e eu particularmente fiquei muito feliz do Rafa ter vencido com um prato vegetariano e vocês sabem que eu defendi muito o Renato aqui, inclusive no episódio que a gente comentou ali sobre o top 10, né? Eu passei aí meu pano pra ele, mas eu achei o comentário dele péssimo, né? Ontem ali falando que não tinha como fazer uma. Não foi exatamente nessas palavras, então já peço desculpa aí por não estar expressando exatamente o que ele disse, mas ele comentou algo sobre como era muito difícil fazer um prato vegetariano ser bom. E tipo assim, será que ele não assistiu a temporada anterior, onde a Isabela venceu a final de dois cozinheiros maravilhosos com um menu 100% vegano, sabe? Então assim, achei totalmente bola fora e fiquei muito feliz aí com a vitória do Rafael para mostrar que sim, comida vegetariana, comida vegana pode ser gostosa e pode agradar também a pessoas que comem carne, sabe? É, porque a gente fala que o MasterChef em si mistificou, né, que a comida vegana tem provas em equipe, era só sopa e salada. A gente falou isso várias vezes aqui, né, Gabi? A gente dizendo que era sopa, salada, não tem como fazer mais coisas. A Gabi sempre dizia, tem como fazer coisas diferentes. A Gabi dizia exemplos de coisas que podiam ter sido feitas. Mas aos poucos o MasterChef foi evoluindo isso bastante. Pode ver que no decorrer das temporadas tem provas em si que eles pedem a culinária só vegetariana ou vegana. Então já é uma coisa que Sim. a pessoa MasterChef, sabendo que em algum momento eles podem pedir isso, e você mostrar isso numa prova que não pede, é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a partir do momento que o Rafael pensou nisso, outras pessoas poderiam ter pensado, já era um diferencial. Podia dar muito certo, né? Ele se destacar e ser o único, não ter comparação. Dizer, olha, ele é o único que fez o pão vegano com vegetariano e não tem mais como competir porque não teve outro igual. Como podia dar errado, porque ele podia ter errado o sabor, podia ter errado outros fatores do Sim. preparo. Mas foi muito inteligente ele pensar um pouco fora da caixa, mas não tão fora da caixa assim, e conseguir trazer isso para a prova, que mostrou que foi melhor para ele, né? Que ele ganhou a prova. Então nada melhor do Sim. que ele
porque isso prova que ele fez a escolha certa. Ele ganhou a prova, que é o que importa, gente. Ganhar a prova, que você ganha moral, os jurados começam a gostar mais de você também, e você se mostra. E é bom, gente, ele veio de tantas derrotas, ganhar uma vitória, ganhar uma prova assim, é um up muito bom. Exato. E assim, mais uma pequena observação sobre isso, que eu acho que essa temporada deve vir aí alguma prova nesse sentido, porque se vocês repararem, eu acho que é a primeira vez que o MasterChef tem um patrocinador vegano, né, que é a linha da Notco ali, que é uma marca de produtos veganos, então eles estão ali com o leite vegetal deles patrocinando e tal. Então, assim, eu acho que vem aí nessa temporada, deve vir alguma prova de comida vegana de novo, sabe? Então eu espero que o Renato consiga rever os conceitos dele a tempo de cozinhar nessa prova, se efetivamente ela existir e ele estiver presente ainda na competição até o momento, né? E vocês, o que achou dessa redenção do Rafael e dessa prova? Ele estava precisando ganhar uma prova realmente, né? Então foi muito bom para o histórico dele. Eu concordo com tudo que a Gabi e vocês falaram também sobre essa parte de pensar fora da caixa e tudo, porque é muito automático, né, para as pessoas irem direto para proteína, assim. Então achei que foi uma escolha muito inteligente dele mesmo. Gostei dele mostrando que ele tem a técnica de fazer o pão. Foi bem legal, assim, de assistir isso. Então, tô feliz com a vitória dele, sim. Foi bem merecido. Agora vamos chegar naquela parte triste do podcast, que é parte da eliminação. Ah, gente, é triste porque é uma pessoa que eu torcia também, gente. Eu gostava da Adelaide, gente, de graça, sabe? Quando tem a Tati, que grava os podcasts com a gente, do Extra Podcast, lá da época do X Factor, ela sempre falou que o coração não escolhe quando a gente vai torcer pra uma pessoa às vezes, só torce, né? Então era Muito meu bom. caso com a Adelaide, né? Sabe assim, tipo, não era apenas eu torcia pra ela porque eu gostava do jeito dela. Que eu até falava assim, gente, fiquei triste, é tão carismática saindo. Aí me responderam no Instagram, não, mas quem tem que ganhar é bom cozinheiro, não carismático. Assim, gente, mas a partir do momento que eu não tô provando a comida dela, eu tô torcendo pelos participantes pelo que eles me entregam de entretenimento e de outras coisas. Eu gostava da Adelaide e assistir a Adelaide, sabe? Então, eu fiquei triste, mas assim, não eu tô dizendo que ela tinha que ficar, não, porque foi completamente justificável os critérios que eliminaram. Ela infelizmente, errou bastante no dela, né? E os outros acertaram mais também, porque Rafael foi bem aceito, a Laís foi bem aceita. O erro do Jason não foi um erro tão grande quanto da Adelaide, né? E pra mim ficou claro quando os jurados falaram na avaliação que tinha tudo pra dar certo e não deu. Ficou claro que pra mim era a Adelaide que sairia naquela hora, porque a Helena Rizzo tinha falado algo parecido na hora que tava avaliando o prato dela. Mas eu fiquei bem triste com a saída da Adelaide. E você, Adílio, o que achou dessa eliminação? Como é a sua relação com a Adelaide? Ela é bem animadinha assim mesmo também? Gente, cada vez que o programa vai chegando mais próximo assim da reta final, vai realmente ficando mais desafiador ainda de manter constância. Você vai vendo que são poucos assim que conseguem manter uma constância, né? Porque é tudo aquilo, né? É desafiador, tem as provas, mas também tem saudade de casa e tal, então tudo isso influencia. Como eu disse, cada por trás do cozinheiro tem uma pessoa real. Então, eu acredito que a eliminação da Adelaide, na verdade, o papel da Adelaide no MasterChef foi um papel muito significativo para muitas mulheres que se identificavam, né, com a trajetória dela e tal. Então, ter ela no programa era muito importante. Como todos os outros participantes, eu acredito que tem uma representatividade. Mas eu confesso que não dava para saber ontem quem sairia, porque é aquilo, né? Você sai no que você sabe fazer. A Adelaide sabia fazer pão. Mas a minha torcida, com certeza, era pro Rafael e pra Laís, sem sombra de dúvida. Era o Megazord, né? Representar o Megazord lá. Que eu carinhosamente falei de família Madrigal porque tinha um Bruno, gente. Não podia pegar essa. Não podia perder essa referência. Né? Vocês têm um Bruno lá dele, então é a família Madrigal do Masterchef. E você, Isa, o que você achou da eliminação da Adelaide? Porque você também sei que você gostava dela. Brasil, I'm devastated. Eu não tô crendo. Ai, eu fiquei muito triste. Porque eu gosto muito, muito, muito dela. Gostei muito da participação dela. Eu via muito da minha família, assim, na Adelaide participando, sabe? Mesmo um pouco de mim, assim, que eu gosto muito de cozinhar pra família e fazer coisas. Eu não consigo fazer comidinha, sabe, pequenininha, assim. Sempre que eu vou fazer coisas, são coisas
fartas, assim. Então, nossa, eu gostava demais de assistir ela. Ela com certeza era meu top 1, assim, torcida. Então eu tô bem chateada que ela saiu. Obviamente, gente, como o Richie falou, né? A gente entende, lógico, os motivos. Não dava pra defender aquele pão que não deu certo, mas nada me impede de ficar triste por causa disso, entendeu? Então, é isso. Eu não queria que ela tivesse saído tão cedo, não. Eu acho que o personagem, muito mais do que a pessoa Adelaide, mas não muito mais, porque agora, pensando bem assim, na verdade são em proporções iguais, né? Tanto o personagem Adelaide quanto a pessoa Adelaide mereciam chegar mais pra frente. Mas, enfim, MasterChef tem dessas coisas mesmo, né? E a gente também tem que aprender a aceitar. Triste, 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 porém, teremos que seguir em frente. Porque é aquilo, né? O MasterChef é um programa culinário. Basta você cozinhar mal uma vez que infelizmente você sai. Não tem como, né, dizer assim, não, você tem uma vida e você pode cozinhar mal essa semana e na próxima você se recupera. Não tem como, gente. Você pode estar com uma trajetória excelente, chegou um dia e você, tipo, queimou um prato, salgou demais ou não fez o que era pedido. Infelizmente não tem como ficar. É a avaliação. Se outras pessoas fizeram melhores, infelizmente o seu foi pior e você sai. É o que acontece. Gabi, e você que também gostava de Lady, porque confirmou, gente, que quem no podcast declara torcida não ganha, sendo que esse ano foi diferente, né? Quando a gente declara torcida, a pessoa chega na final e não ganha. Menos a Gabi, que torcia pra Isa e a Isa ganhou. Mas geralmente a gente torce e a gente chega na final e não ganha. Tipo, era eu pelo Eduardo segundo lugar, era a gente pela Lorena segundo lugar. Então a gente vai parar, gente. Ano que vem a gente não vai torcer pra ninguém. Irina, ou vai torcer pra todo mundo, né? a Vai Irina, acontecer alguma coisa doida. E Copacas também, né? É isso, Gabi. A maldição do Mastercast, gente. A gente vai ter que parar de torcer pras pessoas. É isso. Vocês, queridos participantes, que em alguma edição futura forem participar, não queiram ter a nossa torcida. É isso. Mas enfim, sobre a Adelaide, eu fico triste também, porque eu já tinha até, né, comentado aqui em alguns episódios anteriores sobre como ela me passava uma vibe boa, assim, de uma pessoa. Eu acho, assim, uma pessoa que genuinamente tá ali cozinhando porque gosta de fazer isso, porque cozinha pras filhas, essa coisa, assim, da mãe, sabe? Da mulher ali que cozinha em casa. Então, eu acho muito legal isso. É evidente que é legal também uma pessoa que tem uma bagagem mais técnica, que estuda, enfim. Mas também é muito legal. Eu acho que a gente precisa reconhecer pessoas como a Adelaide, por exemplo, que pelo que os jurados sempre falaram, né? Cozinhava muito bem, tinha um tempero, né? Sabia fazer as coisas. E tinha coragem de dar declarações como a que ela deu na prova do macarrão, dizendo, por exemplo, que ela tem, se não me engano, 3 filhos e que ela não tem tempo de fazer o macarrão, entendeu? Então ela vai lá e tem que comprar pronto, porque provavelmente, além disso, não sei se ela tem algum outro trabalho ou enfim, tem várias coisas que ela precisa cuidar dentro de uma casa, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa também merece ser exaltada, sabe? Porque faz parte do dia a dia, assim, da vida de muitas mulheres, né? E ela sempre tinha uma alegria muito grande na cozinha, então eu acho que é uma grande perda, assim, também, né? Uma personagem bem representativa dessa temporada, assim, a alegria dela de estar ali. Eu acho que um pouco também para quem é fã do programa, é muito legal ver isso de uma pessoa que efetivamente tem esse sonho, né? Gosta muito, assim, do fato de poder estar ali. Mas eu concordo muito que eu acho que é isso, né? O MasterChef é um programa que, infelizmente, se tem algum dia ali que você vai cozinhar mal, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que o dela pareceu, de fato, ser o pior de todos, né? Então ela, apesar de eu gostar muito dela, acho que a eliminação foi justa, foi merecida. E como eu brinquei ali no Twitter, né? Em outro momento a Adelaide nos convidou para ir até o Maranhão comer a comida dela, então a excursão aqui do Mastercast tá prontíssima já para chegar aí, Adelaide, se tu ainda quiser nos receber. Edileide, aguarda a gente tá aí.
Eu falei, a gente passa no São João da Thay e depois vai na casa da Edileire. Tudo certo, já depois vai lá na Lorena. A gente vai fazer nosso pedido, nossa caravana das desculpas. A gente vai na casa dos participantes que a gente eliminou por torcer e pedir desculpa. Eu até digo, não, quando eu vi isso falando, eu digo, gente, eu vou parar de dizer que a Laís vai estar na final, porque eu vou flopar, coitada. Ela vai ser eliminada na semifinal, porque eu tô dizendo que ela é finalista. Eu digo, mas como o programa já tá gravado, talvez se eu ficar dizendo isso não aconteça mais nada. Né? Então, tudo pode acontecer, né? Mas eu tava dizendo assim, gente, toda semana tá dizendo a Laís tá na final, a Laís tá na final. Eu digo, se a Laís perder, ela vai, a gente tem que pedir, fazer um tweet de desculpa pra Laís. Eu digo, Laís, desculpa, a gente falou que você era finalista e não rolou. A gente vai começar a abdicar, ser um podcast 100% sabão neutro. A gente vai poder falar mais nada aqui, dizer, olha, por mim, chega na final qualquer um, vence qualquer um, que a gente não quer carregar essa culpa, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Pra quem que vocês estão torcendo, então? Quem que é a final de vocês? Me fala, deixa eu... Tá coçando Não, aqui, minha né? final, que eu tinha postado semana passada... a semana passada eu tinha postado em Laís e Edileide. Metade já saiu, né? Então tem a Laís aí ainda. Mas eu tô com medo de postar. Mas eu acho que a Laura, que já comentou aqui pra gente, foi um comentário muito pertinente, eu não sei. O Adílio não pode falar nada, né? Porque o Adílio era temporada corrente, aí ele tá... Né, Não, se a final já foi gravada, ele tava lá na final. Eu só tô rindo sozinho aqui. Não, assim, se você não vai poder... sozinho, só ri da gente errando. Mas teve um comentário na Paula Padrão que a Laura falou que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Porque assim, a gente é rato de reality show, a gente gosta de tentar pescar qualquer coisa, né? Tipo, ficar a nossa paranoia. E quando a Ana Paula Padrão falou do Rafael e da Laís, eu pensei, gente, ela falou, tem cara de finalista os dois. Eu falei, pode ser, né? Rafael tá com um monte de confessionário, Laís tá com um monte de confessionário de vitória. Quem sabe os dois não fazem a final? Mas, gente, sinceramente eu não sei. Pra mim, minha única aposta seria a Laís na final, porque ela tá sempre elogiada nas provas. Então acho que talvez ela consiga ir bem até chegar na final. Eu me surpreenderia com uma trajetória de vencedor, talvez, do Fernando, assim. Sabe, tipo, aquele underdog que era rejeitado por todo mundo, que foi dando a volta por cima e no fim conseguiu vencer. Tipo, não sei, eu acho que... É que, assim, essa temporada ela tá um pouco sem narrativa, né? Então, é um pouco difícil, ao mesmo tempo que o Rafael, por exemplo, que muitas vezes tem ficado com essa imagem mais de vilão também, poderia, tipo, dar uma volta por cima surpreendente e acabar vencendo. Assim como a Laís também tem uma vibe vencedora. Então, eu apostaria, talvez, se eu fosse apostar, tipo, em quem eu imagino na final, talvez esses três. Mas quem eu gostaria na final, eu colocaria a Milena e a Fernanda. Porque eu acho que a Fernanda revigorou o programa, sabe? Ela deu de novo um fôlego, assim, que o programa tava precisando. Eu gosto bastante dela também. E, enfim, eu acho que de quem sobrou hoje, a pessoa que eu mais gosto, assim, é a Milena. Então, assim, espero a que Melina, eu dê Gabi, tá errando o nome da coitada? A Melina. Você errou o nome dela. Ela não vai dar essa pra ela. Você errou o nome dela. É Melina. Desculpa. É que no podcast a gente no começo falando. A gente no começo falando Edilene, no lugar da Edileide, então a gente erra os nomes aqui. Engraçado que eu falava, eu tava prestando atenção pra não errar Jason e Paraskevi, a gente errava os nomes mais fáceis do cast. Não, então... é que assim, eu tenho uma amiga que chama Milena, então assim, eu obviamente tenho o Milena, mas enfim, Melina. Não, é assim, ó, se tratando de reality show, se tratando do Masterchef, gente, a gente que assiste o Masterchef e gosta de comentar a parte da edição pra gente, os participantes que têm essa edição, muito material, que mostram muito material pra gente, são a Laís, o Rafael, a Melina e a Fernanda, porque faltou da repescagem. Porque o Jason e o Renato, principalmente o Joacim, por exemplo, os dois, eles não têm muito destaque de tela. Então o que faz a gente telespectador pensar é que talvez se eles chegarem numa final, eles não vençam. Mas isso o Masterchef consegue reverter tranquilamente, porque faltam esses episódios ainda pela frente, basta ele botar muitos confessionários do Renato, do Jason e tal. Mas até agora, sim, é o que parece pra gente, porque o Masterchef sempre gosta de quando chega na metade, já tá na metade, que o programa alcançou a edição e já filmou o final, etc., eles gostam de ditar pra gente quem estaria na final. Eles soltam nas entrelinhas pra gente, com comentários dos jurados, com confessionários, com outras coisas, porque eram coisas que acontecem que na edição que faz a gente acreditar que aquilo é uma final, porque como é um reality show, ele tem que criar uma narrativa pra gente que a gente acredite que aquele participante é um vencedor do reality show. Sabe? Que tipo, quando a pessoa vença
aquele programa. Por exemplo, se a Laís vence o MasterChef, a gente vai entender porque a trajetória dela vai dizer, olha, gente, olha a trajetória da Laís. Ela teve destaque nos confessionários, ela teve destaque em prova. Então, se ela vencer, a gente vai entender que ela venceu. Se o Rafael vencer, a gente vai entender que o Rafael venceu. Se a Melina vencer, a gente vai entender que a Melina venceu. Porque eles três também possuem destaque pra gente, possuem altos e baixos, e eles são mostrados com tantos quando vão bem como vão mal. Tem gente que quando vai mal, mal dá um confessionário. Os outros não, eles aparecem bastante. Então, pra gente, a gente pensa, a gente cria essa expectativa e essa teoria de que estão no caminho de ser finalistas ou semifinalistas, né? A gente fica só com aquela pitada no ar. E falando nisso, toda semana a gente traz um destaque, né, da semana que a gente elege. E essa semana, o destaque da semana foi uma pessoa que já foi o nosso, se eu não me engano, foi o nosso primeiro destaque, e agora tá voltando aqui 10 semanas depois, que é o próprio Rafael, porque o Rafael tem uma narrativa extremamente interessante. Rafael tem aquele... Porque o Rafael é novo, né? Se não me engano, ele tem 23 anos. Então ele tem todo o deboche no ar que qualquer pessoa de 23 anos teria, gente. Você não sabe, os jovens de hoje em dia são puro deboche. É só sangue, 50% sangue, 40% água e o resto que sobrou é deboche no sangue de um jovem hoje em dia no Brasil. Então ele, quando vai falar os confessionários dele, às vezes, ele solta natural, mas muitas pessoas interpretam errado. Aí tá, coitado, toda semana no Twitter e no Instagram, tendo que se defender, porque recebe chuva de hate, porque alguma coisa. É difícil porque, por exemplo, vou fazer 2 paralelos antes de pedir a opinião de vocês. Por exemplo, a Laís, quando vai dar os confessionários delas, por a Laís ter uma voz mais calma e mais tranquila, qualquer deboche que ela solte, primeiro a gente entende como fofura. Porque é da Laís, esse espírito, né, mais meigo dela. Por exemplo, ela quando falou que não queria o Rafael no time porque ele perdia, todo mundo entendeu que é brincadeira, porque era brincadeira, ela fala rindo. Mas, se a Band pega e bota uma música tensa de fundo, a gente vai pensar que a Laís soltou isso com tom de shade. Que é o que acontece com o Rafael. O Rafael pode falar brincando, mas a circunstância que aquele comentário dele entra leva completamente para várias interpretações, infelizmente interpretações erradas e certas, né? Não fica 50-50, divide a opinião do público. E como ele fala na lata, e como ele fala desde o começo, que o Rafael é uma das pessoas que mais narram a temporada, que se aproveitam muito dos confessionários dele, obviamente, com tanto destaque que ele tem, ele atrai pessoas que gostam e pessoas que não gostam dele. Aí gera esse atrito, e como falei, gera dizendo, ah não, ele é falso, ah não, ele é vilão, ah não é tal. Eu vou perguntar, Adílio, você conhece o Rafael de perto, né? Como é e o que você acha do Rafael aí no MasterChef como participante e como a pessoa, Rafael? Um momento agora de defesa dele, né? Vou passar o pano mesmo. Mas assim, no primeiro episódio, quando a gente... Enfim, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, Rafael, você na televisão é insuportável. Aí a gente riu disso, né? Mas o Rafa é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida. Tem um coração gigante, muito humilde, é muito simples E ele tem um lance que é da personalidade dele, assim, que é de compartilhar conhecimento. O Rafa tem muito isso, e ele é muito inteligente. Então, ele não é um cara que retém conhecimento, assim. Ele compartilha, ele é muito generoso. E o Rafa, quando você escuta ele, você acha que ele está sendo arrogante. Mas não é, é o jeito dele mesmo, sabe? O jeito dele falar. E ele é um cara extremamente generoso, carinhoso. E o tempo todo que a gente tá junto, e quando a gente estava junto, né? Na época da gravação, em todos os momentos, assim, ele foi muito respeitoso. Como vocês disseram, né? Todo mundo já sabe disso, gente. É um programa de televisão, né? Então tem o que chega pro público e tal. Mas o Rafael, ele tem um coração muito generoso e ele é uma pessoa extremamente acolhedora. Aí, tá vendo, gente? O Rafael, você tem que levar em consideração, como o Adilho já falou, muito bem pontuado aqui, as pessoas por trás dos personagens do MasterChef, gente. Todo mundo ali erra, todo mundo ali acerta, e é um reality show. E nós estamos cansados. O nosso público que nos ouve já sabe que a gente sempre fala isso, né? De que reality show é danado. Assistam aquela série Unreal, tem na Globoplay, gente. Vocês vão ver como é feito um reality show. Então vocês vão entender que precisam. Como diz a Queen, um quote da Queen, né, dessa série, ela fala: eu não posso fazer um bom reality show sem uma boa vilã.
No caso, o Masterchef é um vilão, que é o Rafael. Que Rafael pode ser enquadrado como vilão, depende, porque assim, vilões de reality show é aquela pessoa que vai contra o seu favorito, né? Então, se o Rafael fala alguma coisa que alguém da torcida do outro não gosta, é claro que ele pode ser o vilão no ponto de vista daquela pessoa. Mas, é como eu falei, depende. É muito fácil encaixar os comentários de Rafael em qualquer momento da temporada e do episódio. Então ele pode ser interpretado de várias formas, mas sem dúvidas ele é um dos destaques da temporada é o Rafael, que ele estava liderando, acho que ainda está liderando os confessionários, talvez a Laís esteja alcançando ele. A gente chama ele de anti-herói. Não chama ele de vilão, não. Pode ser também. Porque é exatamente isso, né? Se parar pra pensar. Porque. E o Rafa, na TV, é aquele vilão meio sarcástico ali, mas que às vezes é engraçado também, né? Então, quem tá assistindo, quando você tá assistindo, é legal ver. Mas o fato de você conhecer também sabe que a pessoa não é só aquela 1 hora de tela, né? Mas o Rafa da TV, ele é muito anti-herói, assim, eu acho ele, né? Pode ser mesmo, porque ele tá do lado de uma das favoritas do público, que é a Laís, né? Então, assim, ele quebra esse meio termo que aconteceu. Então, talvez, vamos ver o que acontece com o Rafael, porque não tem muito o que ser feito, que o programa já foi gravado, gente. Já tá tudo gravado, vamos ver lá. Ele só vai ficar, sei lá, mas se ele chegou na final, por exemplo, né, tem mais uns 6 episódios, 5, 6 episódios, vai estar lá o coitado no Twitter dele toda semana dizendo que justificar, né? Mas não vão xingar, gente. Não vai chegar participante de reality show. Gaste seu tempo exaltando e dando like, botando os coraçãozinhos nos comentários de participantes que vocês gostam, né? Não vá decretar o hate lá no perfil da pessoa. Isso serve para qualquer participante de reality show, viu, gente? Que a gente vive num país que é completamente... O povo aflora muito a torcida para um participante de reality show, né? Então... fica muito fissurado, isso né? Isso que você tá falando é muito verdade, assim, a gente sofreu muito. Eu não sofri hate, assim, e os que eu sofri também eu não tinha muita paciência, não. Então eu nem gastava meu tempo de ver e tal. Mas teve muita gente que sofreu muito hate e que são pessoas que cozinham muito bem e são pessoas que são seres humanos incríveis, assim. Eu lembro de receber ligações e estar conversando com a Genesca e ela falar como o público, assim, tipo, tava mandando mensagens até de ameaça, assim, pra ela e tal, e ela é uma pessoa incrível, tem um coração gigante, assim, mas é aquilo, né, como vocês sabem, tem a forma como o público recebe o programa e tal, mas dos personagens, do participante, tem gente real, né? Como eu falei semana passada ou retrasada, se até eu já tô me dando bem com o Elton, da temporada que não era que eu não gostava dele, se até agora já tô me dando bem, então o que é isso, né, gente? A gente já tá assim, Elton em breve, né, gente? Vamos tentar o Elton fazendo o Elton nesse podcast aqui pra ter as pazes desse podcast com o Elton ao vivo. É ótimo, ele é meu amigo, ele é uma ótima pessoa. Então, já incentive o Elton a vir nesse podcast, né, pra ver o momento, fizemos pra gente fazer aquela logo, né, assim, fizemos as pazes, nós e Elton comentando o Masterchef, vai ser assim, né, então, vou falar com ele. Tudo pode acontecer, vamos lá. Em minha defesa, quero dizer que eu já chamei o coitado do Rafael de sem educação nesse podcast, então peço desculpas aí ao menino Rafael por ter chamado ele de sem educação. Mas, gente, a edição do programa tá acabando com ele, tá colocando esse menino nos tubarões. Se ele que essa personalidade generosa, assim, a gente sempre vê, na verdade, ele ajudando as pessoas, né, nas provas de eliminação, assim, principalmente, a gente vê realmente essa parte generosa do Rafael, assim, mas, cara, falta muita coisa da edição mostrar pra gente, porque o que fica na nossa cabeça é aquela imagem daquelas explosões que ele tem, sabe? Então, com certeza isso que o Adílio falou faz muito sentido, assim, que o Rich falou também, né? Essa parte de construção de personagem também. Como se o Rafael, a gente tem mesmo essa dúvida, né? Se ele é um vilãozinho ou se ele é só debochado mesmo. E a produção tá construindo isso pra ele, né? Do mesmo jeito que construía quando era Elton e Juliana, né? Então, assim, na temporada deles, né? Infelizmente, é isso que o programa faz ali com algumas pessoas que eles parecem escolher a dedo. E é isso, a gente não pode julgar a índole da pessoa, as atitudes da pessoa
por conta do pouco que a gente assiste ali, que é um recorte que uma outra pessoa escolheu fazer sobre as atitudes, sobre os comentários, sobre as falas de alguém, assim. Então, eu acho que é entender, saber separar e saber entender também que valorizar, às vezes, que a pessoa pode talvez não ter a personalidade que mais nos agrada, mas que ela pode mandar super bem na cozinha, né? Como acabou sendo o caso da própria Maria Antônia, que não agradava muita gente, mas acabou saindo como vencedora da temporada, né? Então acho que é necessário que as pessoas consigam saber separar as coisas e que consigam ter o entendimento de que a pessoa que a gente vê na TV não é a pessoa real, sabe? Não, e isso da Maria Antônia é um clássico, porque a coitada, basta aparecer naquela prova dos vencedores que ela recebe hate, gente. Mas ali ocupa a edição, né? Como é que sabe que a mulher venceu e não amenizou? Não adiantou na Paula Padrão dar uma amenizada, mas tem que amenizar mesmo. Mas estamos chegando ao fim do nosso episódio, essa grande análise desse episódio. Eu gostaria de agradecer ao Adílio. Adílio, muito obrigado pela participação, por aceitar nosso convite e vir aqui comentar o MasterChef com a gente, viu? Você foi um querido. Imagina, gente, eu que agradeço, principalmente por vocês estarem acompanhando não só a minha trajetória, mas a trajetória de cada um desses participantes, né? É extremamente importante ter pessoas como vocês indo além, né, do reality show e também fazendo com que as outras pessoas consigam conhecer um pouco mais ainda da nossa história. Então o privilégio é meu de poder ter vocês também compartilhando não só a minha, mas a história dessas pessoas tão importantes, que foram tão importantes para mim durante esse tempo de MasterChef, né? E eu quero agradecer mesmo cada um que ouviu esse podcast, pedir para que vocês continuem acompanhando aqui, e tem muito MasterChef ainda pela frente, e um privilégio muito grande poder estar aqui e bater o papo com vocês. Obrigado pela partilha e pelo acolhimento de vocês. Muito obrigado e nós que agradecemos, gente. Vão seguir o Adílio nas redes sociais dele, porque vai estar tudo linkado aqui para acompanhar o pós-MasterChef dele, para ver ele com as fotos com os outros participantes também, porque eu vejo que os participantes estão bem unidos, a maioria estão sempre convivendo um com os outros, tirando fotos, fazendo eventos. É bem legal ver essa interação do cast pós-MasterChef, vendo que coisas que podem acontecer no programa se resolve depois dele e tá tudo bem. É sobre isso, é um reality show, gente. Nervos à flor da pele, né? Acontece algumas coisas ali, é a pressão do programa. Depois todo mundo conversa, se dá bem, vira uma grande família. Que toda família dá em briga também. Mas é isso. Nos vemos semana que vem. Vamos ver se a gente flopou a Laís ou não, com a nossa torcida e aposta pra ela na final. E quem quiser mandar um e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. As redes sociais é no Twitter, @extrapodcastbr, no Instagram, @extrapodcast. Vão ouvir os nossos outros episódios e nos vemos semana que vem. Tchau! Tchau, boa noite.